RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo, espero que estejas bem e também tudo esteja bem com sua família. Seja bem-vindo então a mais uma edição deste espaço Parar para Pensar. Hoje eu gostava de convidá-lo a parar para pensar numa lista de 7 coisas, 6 das quais o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Esta lista pode ser encontrada ao lermos o texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, onde, de forma muito simbólica, determinadas partes do corpo são elencadas em sua condição menos honrosa, digamos assim. O texto diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Depois ele começa a alistá-los, ou a listá-las, já que são coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. De certeza que nenhum de nós sairia ileso desta receita de 7 pontos, não é mesmo? Ou de 7 pecados, vou assim dizer, que o Senhor abomina. Porque estes 7 pecados poderiam ser coligidos ou reunidos em 3 grupos. O primeiro grupo poderia ser chamado de grupo de pecados de procedimento ou pecados de atitude, não é? Os quais podem ser olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e os pés que se apressam a correr para a prática do mal. Já o segundo grupo seria composto apenas por um dos pecados alistados e que podíamos chamar de pecados de pensamento. Aqui estaria alistado o pecado de coração que trama projetos iníquos. E finalmente, então, o terceiro grupo, que eu iria chamar de grupo de pecados de convivência ou de relacionamento, já que fala daqueles que tramam em seus corações a intenção de semear contenda entre os irmãos. Ouvi falar de uma lista publicada quase anualmente, onde se anuncia aquilo que eles chamam de países mais pacíficos do mundo. E a lista é liderada por países como a Islândia, a Irlanda, a Áustria, a Nova Zelândia, Singapura, a Suíça, Portugal aparece quase que em 7º lugar, a Dinamarca, a Eslovénia e a Malásia, não é? Por essa ordem, esses são os 10 países mais pacíficos do mundo, entre os 163 países ou 163 nações que costumam ser estudadas de acordo com aquilo que se costuma chamar de Índice Global da Paz. Mas agora pense comigo, vamos ter a Islândia como exemplo. Quantos orgulhosos podem existir na Islândia que olham com desprezo e com os olhos altivos contra um negro, por exemplo, viajante ou mesmo um migrante? Quantas mulheres irlandesas estão sofrendo, por exemplo, emocionalmente por conta de pequenas ou grandes mentiras contadas por seus maridos? Segundo este estudo, Portugal aparece em 7º lugar na lista dos países mais pacíficos do mundo. Talvez devêssemos ligar para a linha telefônica da PSP, não é? Ou de uma outra polícia responsável pelos crimes em Portugal, para ouvir deles as quantas andam, por exemplo, certos bairros, vilas e espaços públicos em Portugal, com realce sobretudo para a Grande Lisboa. Tudo isso para dizer que a humanidade está fadada à morte espiritual desde a queda adâmica, pelo que não podemos cair na tentação de vir a concluir que a fome do africano o torna mais pecador ou que a vida palaciana de um europeu o torna mais santo diante de Deus. O meu texto de hoje serve para todos. Os olhos altivos foram, por exemplo, o combustível da colonização. Olhar o outro de forma exótica ou desprezível alimentaram, por exemplo, a violenta mitologia da suposta raça ariana, por exemplo. A língua mentirosa é um instrumento de diplomacia nos dias de hoje. Em muitas reuniões entre países pobres e ricos,
A mentira de uns acaba sendo a desgraça de quem foi aldrabado sem perceber. Aliás, como se costuma dizer por aqui, a fome te deixa um pouco mais sem juízo e sem capacidade de dizer não. Então tire agora um tempo e faça uma viagem para cada parte do seu corpo que foi citada aqui no meu texto de hoje. Os olhos, a língua, as mãos. Por falar de mãos, é dito aqui que Deus aborrece as mãos que derramam sangue inocente. E fiquei pensando sobre os vários movimentos feministas mundiais que são a favor do aborto, né? Até naquelas condições de mero desejo egoísta, com a suposta grande frase, não é? Meu corpo, minha escolha. Assim iriam gritar as adeptas desta estranha situação. Sim, eu digo estranha por não conceber algo mais estranho do que isso. Repare, para o reino animal, por exemplo, praticamente o instinto mais natural presente nos animais leva-os a proteger seus filhotes. Tente roubar de uma leoa um de seus filhotes. Tente levar consigo o filhote de uma hiena, por exemplo. Ou mesmo tente colocar sua mão na toca de uma áspide, não é? Para lhe roubar uma das suas cobrinhas recém-nascidas. Mas a mulher do nosso século, aquela que, ainda que fosse apenas só pelo instinto, seria a primeira a proteger e garantir a vida de seu filhote, agora sai à rua para dizer: deixa-me matar o meu filho quando eu bem querer e precisar. Sei que este é um assunto polêmico para muita gente que acha que esteve com Deus quando Ele criou os céus e a terra, não é? E hoje começa a reclamar com Deus parte da sua herança, como fez o filho pródigo. Bom, no calor deste meu sarcasmo, devemos aproveitar fazer uma avaliação dos nossos olhos, da nossa língua, do nosso coração, dos pés, dos nossos relacionamentos interpessoais, pois afinal ainda somos criaturas de Deus e precisamos tudo fazer para viver em paz com Deus agora, bem como também na eternidade. E como disse bem o apóstolo Paulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.